Bom, o direito precedental hoje, ele envolve a teoria do stare decisis, tá? E que nós aqui no Brasil chamamos de stare decisis vertical, né? Quer dizer que ele é de cima para baixo. Isso por causa da nomofilaquia, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou colocar, né, a questão da nomofilaquia de modo melhor um pouquinho mais para frente. Tá? E aí, vejam, na verdade, a grande força do direito precedental no direito brasileiro vem da Justiça do Trabalho. Tá? Nós é que começamos a trabalhar de modo muito eficaz com o direito precedental. Somos bons nisso? Bom, aí eu não sei se nós somos bons nisso, mas é o seguinte, fomos nós que começamos. Tá? Foi a Justiça do Trabalho que começou. Tá? Esse começo vem lá de 1943. 43 eu sempre gosto de chamar atenção, né? Olha, 43, esse aqui era o carrão da moda, esse aqui é um Chevy Coupé. O pessoal chama de rabo de peixe, né? Mas não é. Né? O rabo de peixe é outro. Tá? Esse carro é um carro magnífico. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver, de entrar num carro desse. Meu, baita carrão. Essa aqui é uma Harley de guerra, uma Knucklehead. Tá? Ela tinha 3 versões de motor, tinha 750, 1000, 1200. Tá? Veja, ela é toda reforçada, né? Era a prova de, essa é literalmente a prova de bala, né? Uma máquina muito bacana, e ela tinha uma característica assim, que ela tinha uma mecânica simples, que era para o sujeito precisasse poder consertar na linha de combate. E foi uma moto, essa moto vendeu, assim, é que a gente não tem muita noção disso, mas se eu não me engano, eles venderam uma coisa em torno de 50, 60 mil motos dessa na época, nos anos 40 ali. Foi um troço maluco. Né? E, em 1943, vem a CLT. Eu quero lembrar aqui a primeira característica que eu quero chamar a atenção. A CLT, ela veio regulando, ditando normas de direito material e de direito processual, porém é o seguinte, a Justiça do Trabalho não era ramo do Poder Judiciário. Ela só passa a integrar o Judiciário com a Constituição de 46. Nessa época vigente era a Constituição de 37. Portanto, todas as diretrizes que foram dadas para o quê? Para tratar com um órgão administrativo, as diretrizes de processo, e não com um órgão do Poder Judiciário. Tá? E, por isso, fica muito mais fácil de você trabalhar já entrando com a ideia de vinculante, de obrigatório. Né? Hoje, por exemplo, o poder público, diversas instâncias, nas procuradorias, nos órgãos de fiscalização, tá? Eles têm súmulas, cujo cumprimento é obrigatório. Não pode um auditor fiscal do Ministério do Trabalho, por exemplo, autuar uma empresa se tiver uma súmula dizendo que aquilo não é caso de autuação. Tá? Então, a ideia de uma decisão expedida por um órgão superior obrigatória, essa é uma ideia que é muito fácil de conceber e aceitar num sistema de direito administrativo de poder executivo, tá? Ao qual era ligada a Justiça do Trabalho na época. Não. Vejam, só que tem o seguinte, vejam o artigo 8º da CLT, isso sempre me chamou muita atenção, e essa redação está lá desde 43, agora acrescentaram os parágrafos, mas diz lá, então, né, o que tem? Ela diz quais são as fontes formais do direito do trabalho. E diz lá, olha, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais e contratuais, ou seja, se você não achar na CLT, tá, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência. Pronto, está aí. Mas, puxa, veja, eu atuei como magistrado durante a maior parte da minha carreira, entendendo que a jurisprudência era meramente indicativa, não era através dela que se formava o direito. A nossa fonte formal no sistema de civil law qual é? A lei. É a lei, o juiz cumpre e aplica a lei. Tá? Mas aí mandava aplicar o seguinte, ó, quando não tiver na lei, você vai lá na jurisprudência. Claro, porque foi projetado o quê? Um sistema de precedentes, né, vinculantes. Tem um artigo na CLT que hoje está revogado, tá? Se vocês forem lá ver, só vai constar revogado, mas ele tinha a seguinte dicção: é facultado ao TST estabelecer pré-julgados na forma que prescrever o seu regimento interno.
E aí o parágrafo 4º era bastante explícito. Uma vez estabelecido o pré-julgado, os tribunais regionais do trabalho, as juntas de conciliação e julgamento e os juízes de direito investidos de jurisdição da Justiça do Trabalho ficarão obrigados a respeitá-lo. Tá? Ou seja, súmula vinculante. Está aí, isso tá. A Justiça do Trabalho começou a trabalhar assim. Mas isso, nos anos 40, nos anos 50, não foi usado. Tá? O TST começa a usar a faculdade de fazer os pré-julgados nos anos 60. E começa a fazer, mas assim, de modo muito forte, tá? Com grande profusão, começa a sair um pré-julgado atrás do outro. E outra coisa, quero lembrar, isso era vinculante para o juiz de primeiro grau. Não tem o juiz de primeiro grau, o juiz do tribunal regional, não tem essa. Tem pré-julgado do TST, a gente não raciocina e aplica conforme está prescrito ali. Então, isso veio como uma ideia realmente de substituição de lei, né? de substituição ou até de acréscimo de lei. Tá? É assim que funcionava. Lá pelo metade dos anos 70, alguém levanta a bola, fala, olha, escuta, mas será que os tribunais podem fazer isso? Porque tem um problema. Esse julgamento com efeito de lei, tá? Será que isso é constitucional? Segundo lugar, tá? Além do julgamento com efeito de lei, escuta, o juiz não tem lá o princípio, tá? Segundo o qual ele pode decidir livremente, desde que explique o que ele está fazendo, ou seja, o princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada. Então, começaram a questionar exatamente apontando esses dois óbices para que os pré-julgados continuassem a ser tratados como eram. Tá? Primeiro, a invasão da competência legislativa do poder legislativo. E, em segundo lugar, a restrição do juiz, né, do princípio da persuasão racional. Em 1979, o Supremo, num julgamento histórico, no qual entraram com uma reclamação. Eles não conheceram a reclamação. Eles disseram, olha, não é caso de reclamação. Mas disseram o seguinte, se a gente conhecesse, a gente diria que os pré-julgados eram inconstitucionais. Então, o Supremo não chegou a declarar os pré-julgados inconstitucionais, ao contrário do que muita gente entende. Eles simplesmente anunciaram, e eu estou chamando a atenção aqui, porque eu vou fazer links daqui para frente, principalmente com o comum O, de como as coisas funcionam e depois trazer para o nosso direito. Tá? Então, vejam, o Supremo não disse que os pré-julgados eram inconstitucionais. Ele não conheceu a reclamação, entraram lá com uma reclamação no Supremo, dizendo, olha, esse pré-julgado é inconstitucional, isso não pode ser desse jeito. Tá? E o Supremo falou, olha, nós não vamos conhecer, mas esses pré-julgados são inconstitucionais. Pronto. Em 1981, vem uma lei que revoga, portanto, o artigo 902 e caem de vez os pré-julgados na Justiça do Trabalho. O que o TST? Mas o TST aquilo era um acervo jurisprudencial enorme, muito forte. O que o TST faz? Pega e converte, tá, em enunciados de súmulas da jurisprudência dominante, que eram chamados de enunciado. Né? Os magistrados que têm mais tempo de serviço, eu vejo alguns aqui que chegaram a atuar nos anos 90, sabe que era enunciado do TST, que a gente falava. E, quando era na Justiça Comum, você chamava de súmula, mas é tudo a mesma coisa. Enunciado da súmula da jurisprudência dominante. É o apelido. Né? Era o apelido que se usava, né, para chamar o nomezinho enunciado. Né? Mas nós estamos falando da mesma coisa. Né? Quer dizer, é a jurisprudência indicativa do tribunal. E o direito do trabalho, como nós sabemos, o direito processual do trabalho, como nós sabemos, tem essa característica da lacunosidade. Nós encontramos em muitas partes no nosso ordenamento, então, lacunas normativas, quer dizer, não tem aquela matéria regulada em lei. Temos lacunas ontológicas, que você tem a norma, mas ela está velhinha, está em desuso. Vocês querem ver um exemplo? O artigo 842 da CLT ele diz o seguinte, que, então, distribuída a ação trabalhista, o diretor de secretaria vai expedir uma notificação em 48 horas. E aí, expedida essa notificação,
será para o correio com aviso de recebimento. Se retornar a notificação, então o réu será citado por edital. Gente, imagina, sabe? Tá lá, tá do mesmo jeito, tá? Essa regra tá lá até hoje. 840 passou, a reforma trabalhista passou tudo, e o 842 está lá com essa mesma redação, mas não funciona mais assim. Como é que é? Hoje distribui, já vai no PJE imediatamente, já é expedida a notificação. Que diretor de secretaria, imagina, já é feito tudo automaticamente, tá? E é mandado a notificação. Se volta porque não acharam, ninguém faz edital. O que todo mundo faz? Citação por hora certa. Primeira coisa que se tenta, por oficial de justiça. Não conseguiu por oficial de justiça, aí tenta lá os convênios, alguma coisa assim. Se não conseguir, aí só é que vai se tentar o edital. Então, percebam, essa é uma regra que está lá, não foi revogada, mas o tempo mostrou que ela é velha. Houve o ancilosamento. Trata-se o quê? De uma lacuna ontológica do direito processual do trabalho. E temos as lacunas axiológicas, que são aquelas que produzem soluções injustas, né? Eu me lembro daquela regra segundo a qual, né, a mulher, para demandar na Justiça do Trabalho, tinha que ter autorização do marido. Foi revogada, caiu, né, com a CLT. Mas, claro, percebam que aí a solução é totalmente injusta, porque ela é discriminatória, né, na medida em que ela trata iguais desigualmente. Então, ela feria, né, obviamente, uma garantia, a garantia constitucional, tá, da igualdade. Tá? Então, você tinha a norma, mas ela não era aplicada porque ela é injusta. Tá? E o direito processual do trabalho, eu estou dando alguns exemplos só para nós nos lembrarmos de como ele é pretoriano, de como ele é construído nos tribunais, exatamente por causa das lacunas. Bem, com isso, a jurisprudência no processo do trabalho, na justiça do trabalho, ela assumiu um papel capital. Tá? E eu acho que, assim, de todas as súmulas, a que eu me lembro, eu considerei mais forte na minha vida, foi a súmula 331, que foi, né, na verdade, uma evolução do antigo enunciado 286, né, que tratou da terceirização. A míngua de melhor regulamentação, de uma falta de regulamentação com relação à terceirização de serviços, né? Inicialmente, por exemplo, a súmula dizia, 286 TST, dizia o seguinte, que, em caso de terceirização, né, de intermediação de mão de obra, formava-se o vínculo diretamente com o tomador. Por causa daquele medo, aquela coisa, aquele trauma que o direito do trabalho tem com a marchandagem, que foi um grande problema, principalmente na primeira Revolução Industrial. Então, aí, para regulamentar este assunto, tá, o TST primeiro disse, olha, não pode terceirizar de jeito nenhum. Mas aí deu uma gritaria, deu uma discussão, eu acompanhei bem isso, eu era advogado nos anos 80, tá, eu lembro, trabalhava com o finado professor Otávio Magano, o professor Magano publicou um artigo na Folha de São Paulo, isso teve uma penetração muito grande na época no empresariado em São Paulo, e o começo do artigo era assim, o enunciado 286 do TST está na contramão da história. Tá? E aí ele discorria sobre as vicissitudes da terceirização e tal. E o próprio TST também foi abrandando, olha, não pode. Bom, tinha hipóteses que a lei expressamente previa, trabalho temporário, tinha o caso do serviço de vigilância, mas aí o TST começa a abrir. Olha, também pode, em caso de serviço de limpeza. Agora, é o seguinte, sempre será reconhecida a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. Bom, enfim, e isso regulou as relações de trabalho nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, tá? E até boa parte, até 2017, até a reforma trabalhista em 2017, essa foi a regulamentação sobre terceirização. Então, percebam a força da jurisprudência trabalhista, né, o efeito prático. Isso é súmula vinculante? Não, isso não era súmula vinculante. Mas em toda a empresa, né, o tratamento, quando o gerente de RH ia fazer uma contratação, o que ele observava? Súmula 331 do TST. Se ele tinha uma dúvida, ele contratava o departamento jurídico. Então, entendam que não precisa ter, antecipando onde eu vou chegar no fim, não precisa ter alguém dizendo que aquilo é vinculante.
Se a jurisprudência é importante e é boa, ela acaba tendo esse papel, né, sozinha, que foi o que aconteceu com a súmula 331, hoje, né, já morta, em boa parte dela, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, que permitiu a terceirização, né, reconheceu a possibilidade de terceirização na atividade fim. E aqui, eu quero ver se no final aqui a gente faz... Eu tenho uns estudos de caso muito rápido para mostrar como isso veio, né, no nosso direito. Bem, a tendência do nosso direito é isso. A presidente então, já levantou a bola para mim, né, eu tenho que continuar aqui, né, a bola está rolando, né, ela passou aqui para mim, chamando... Né, olha, o problema é esse. Nós sempre olhamos o common law, né, nós sempre estamos mirando o common law, principalmente quando a gente fala em precedentes, principalmente, a gente sabe que lá tem uma outra força. E isso também em virtude de alguns mal-entendidos, porque dizem que lá não tem lei, que não sei o quê, não é bem assim. Mas, enfim, eu quero até comentar alguns casos com vocês. Né? Veja, agora, se a gente parar para pensar, tá, se isso aqui é civil law ou common law, eu começo a colocar a primeira dúvida. Primeira, a CLT ela tem 922 artigos, né? 510 direito material, 114 direito coletivo, né? 8 direito administrativo, 275 direito processual e 11 disposições gerais. Tá? Então, nós temos também a legislação complementar trabalhista. Tá? Temos leis específicas, regulamentando, lei lá do DSR, né? Temos algumas leis. Mas veja, quantas regras trabalhistas nós temos? 1.500? Tá. Vamos dar uma olhada na jurisprudência. O TST tem 1.273 precedentes, entre súmulas, OJ da SBDI 1, 2, tá? As temporárias do SBD 2, né? E os precedentes normativos, que também são súmulas, na verdade, tá? Que são OJs, desculpa. Né? E fora, ontem eu fui no lançamento do Dr. Sandro Lunardi de Coladelli, lançou um livro no qual ele elenca as súmulas de todos os tribunais regionais. Gente, é uma bíblia, é desse tamanho. Tá? Então, eu pergunto aqui, nós estamos tratando de civil law ou de common law no direito processual do trabalho? Tá? Porque, pela quantidade de jurisprudência que nós temos, isso é... Né? Enfim. E as influências do common law, né? Veja, o common law aqui eu achei bem bacana, né? Esse mapinha, né? Está aqui em azul, né? São os países nos quais se pratica, né? Claro, os que nós mais conhecemos são a América do Norte, né? E aqui um destaque que o Canadá tem uma parte de civil law, que é a parte francesa, né? Do Canadá, que eles, né? Tem o civil law. E, obviamente, a Grã-Bretanha, né? Que na Inglaterra e companhia e adjacências ali, sem querer desmerecer, enfim, né? E alguns outros países, assim, a Austrália, por exemplo, né? Enfim, na Oceania, aonde se pratica o common law. Agora, o problema é o seguinte, a gente conhece muito pouco de common law. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Tá. Bom, outra coisa. Antigamente, uma coisa que me chamou a atenção, quando eu sentei nos bancos de direito, é que o pessoal começou a falar latim. Algumas palavras, expressões latinas. E elas explicam muita coisa. Ontem mesmo eu estava conversando no escritório com a doutora Luísa e conversando com ela, explicando a questão da litis contestatio. Olha, no direito romano era assim, o juiz chamava as partes, fazia um acordo sobre o que eles iam contender e o que eles iam produzir de prova e tal. E isso é a base do nosso... hoje do despacho saneador, do saneamento do processo. Então, quando você estabelece a litis contestatio, você fixa os limites objetivos e subjetivos da lide. Isso é muito importante do juiz fazer. No processo de trabalho isso não é claro. Então, claro, quando você entende isso lá do Instituto Romano, é fácil. Mas quando eu comecei no direito, eu não entendia também, né, a questão da litis contestatio e outros termos romanos. Algumas coisas a gente tem uma tradução, inclusive, equivocada, às vezes. Né? E, enfim, hoje nós temos que dominar também muito do inglês para o direito precedental. Então, por exemplo, e agora tem uma outra coisa. O próprio direito do common law, eles usam muito expressões latinas. Eu me lembro que, quando veio o CPC de 2015, não foi uma vez que eu ouvi conferencista falando sobre o stare decisis.
né? Na verdade, essa é uma expressão que não é inglesa, não é na língua inglesa, não é em inglês. Ela é uma expressão latina, é stare decisis, né? Decisis, enfim, stare decisis, e non quieta movere, tá? É uma expressão latina, e que o pessoal acha, não, no common law, stare decisis, tá? Enfim, nós fazemos essas confusões aqui, são comuns, tá? Mas o que é? É exatamente a teoria dos precedentes, né? E ali nós temos os binding, né, precedents, que são os precedentes de força obrigatória máxima, né? Já adianto, as súmulas vinculantes, aquelas cuja o sujeito, em inglês, né, o bind, né, é no sentido de grudar, de colar. Sabe aquela cola super bonder? É do bind, né, é daí que vem. Né? Então, esse aí é um bom jeito de lembrar, né, que essa é uma jurisprudência aderida com o super bonder, tá? Que é o binding precedent. Né? Temos os defeasible, né, também chamado de persuasive, né, que é o meramente indicativo, né? E temos os weakly, né, que são fraquinhos, né? Weak em inglês é fraquinho, né? São os precedentes que são mais fracos. Tá? Nós temos... Isso eu chamo a atenção aqui até dos integrantes da corte, né, dos colegas que são desembargadores e tudo, os auto-precedents. Tá? Escuta, você tem um precedente da corte, ele é obrigatório. Não pode, por exemplo, nós, quando eu atuei na segunda turma, juntamente ali com a desembargadora Ana Carolina, às vezes que o desembargador Ana esteve... olha... Nós entendemos que tem um entendimento simulado aqui do tribunal, mas não concordamos com ele, então nós vamos decidir de modo diverso. Gente, isso é um problema muito sério, muito mais sério do que possa parecer, porque hoje os autoprecedentes, por lei, são obrigatórios. Então não dá mais para uma turma do tribunal se insurgir contra a jurisprudência que o pleno ou que o órgão encarregado da uniformização da jurisprudência, no caso do tribunal, a seção especializada, né, que faz a jurisprudência com relação à matéria de execução e de procedimentos de competência originária, tá, não dá para o juiz do tribunal desrespeitar. O juiz de primeiro grau até pode, né, não é recomendável, mas o juiz de tribunal, se tem jurisprudência do tribunal, tem que seguir, é um auto precedente. Né? E aqui esse é o grande nó górdio, esse é o grande calcanhar de Aquiles, é o ponto mais difícil de interpretar no common law, que é a questão da ratio decidendi, tá? Expressão latina, né? Que é o quê? É o que faz coisa julgada na decisão. Tá? É o dispositivo da decisão. Não é o dispositivo lá, tem relatório, fundamentação e dispositivo. Não. É a parte dispositiva, é aquilo que vai se estender e vai obrigar a todos. Isso é dificílimo de estabelecer, vou mostrar alguns casos para vocês. Tá? Tem o obterditum, que são os fundamentos da decisão, que muitas vezes hoje, principalmente nas teses jurídicas, eles são importantíssimos, mas eles não fazem coisa julgada. O que faz coisa julgada é a ratio decidendi. Tá? E nós temos aí, obviamente, o treat case alike, né? Quer dizer, você tem que tratar igualmente os casos iguais. O problema é estabelecer a igualdade entre os casos. Né? Também, o hanging ele está dentro da ratio decidendi, né? É o que sustenta, né? O hanging, em inglês, é o que sustenta a decisão, e, principalmente, o distinguishing, quer dizer, esse caso é parecido, mas tem um detalhe, e, portanto, eu tenho que fazer o distinguishing. E hoje é muito importante que as decisões, que você tem uma situação parecida, você faça o distinguishing. Né? Aqui já dando um toque para os juízes, para os assessores, é fundamental. Né? O overruling é a superação. Por exemplo, súmula 331, ela ainda não foi revogada. Tá? Em tese, deveria ser aplicada, mas tem uma decisão do Supremo que diz o seguinte, pode terceirizar a atividade fim. Isso é um caso que de superação. Então, você tem que indicar. Quando há superação de entendimento, é necessária sempre a indicação e diz, aqui overruling, houve a superação. E, por fim, né, aqui, o signaling. O signaling diz respeito ao quê? Quando a corte vai mudar, tá, isso
Faz parte da coerência. Quando a corte for mudar, ela tem que avisar que ela vai mudar o entendimento. Então, nós temos situações, vejam, tem uma discussão no Supremo hoje, que é uma discussão que, para o empresariado, está apavorando. Eu até não entendi, eu falei, mas pô, quem foi o louco que orientou esses caras desse jeito? É a questão da incidência de tributos sobre o terço de férias. Tá? O tribunal, nós aqui sempre pagamos. Tá? Nós, os servidores públicos, sempre fomos tributados, pagou lá imposto de renda e previdência sobre o terço de férias. Mas, na iniciativa privada, tem um monte de pessoas e até julgados orientando que o terço de férias tem natureza indenizatória e, portanto, não. Então, empresas, durante muitos anos, não recolheram tributos. Hoje, você pega uma folha, tá? Você fala uma folha de pagamento de milhares de pessoas, vocês podem imaginar o tamanho da encrenca econômica que isso representa, né? Então, tem umas decisões que realmente assim são muito fortes, né? Então, quando a corte vai mudar, ela tem que avisar. E o Supremo está fazendo isso como? Modulando efeitos. Tá? O signaling na verdade, é a modulação, tá? É a possibilidade da modulação de efeitos. E eu gostaria de chamar a atenção, principalmente dos colegas magistrados aqui, para esses princípios do comum. Assim, se nós vamos trazer o comum law, traz tudo. Tá? Traz o que é bom, tá? E algumas coisas que não são tantas. Mas essa aqui, por exemplo, eu considero muito boas. Tá? Em primeiro lugar, tá? Nós já temos, tá, uma aplicação do contempt of court, né, aqui. Quer dizer, que é o atentado à corte, que é ofensa à dignidade e autoridade do tribunal. É parecido com o nosso lealdade processual, só que é muito mais forte. Por quê? Porque ele é da cadeia. O sujeito, a gente vê em filme americano, né? O sujeito está lá desrespeitando, ele começa a desacatar o juiz, pum, cadeia. Por quê? Está cometendo atentado à corte, atentado à dignidade da corte. Mas a nossa litigância de má-fé, tá? Eles têm também um tratamento próprio. Candor toward the court. Tá? Por favor, aqui, me perdoem pelo inglês aqui, a Renata, que, né, é fluente, morou lá e tudo, né? A Luísa também. A Luísa é a minha tira-dúvidas, também é educada em escola americana, enfim, tem experiência grande, me ajuda aqui com isso. Então, por favor, eu peço desculpas aí pela minha pronúncia macarrônica, né? Que inglês não é a minha. Leio e entendo, mas não é a minha. Não sou tradutor e intérprete. Isso aqui é o seguinte: há necessidade de um dever de candura perante a corte. Um desdobramento desse dever é o duty to disclose adverse authority. Isso quer dizer o seguinte: se você tem uma discussão de precedentes, tá, você tem que indicar os dois. Tá? Se a matéria é controvertida na jurisprudência, o que a gente faz aqui? Quando você olha, tá, você está fazendo um voto, ou o advogado está fazendo uma petição, tá, o que ele faz? Ele acha, esse aqui que serve para mim. Pô, mas tem esse aqui contra. Não, deixa esse aí para lá, quietinho. Não. Se você está tratando com direito precedental, tá, é obrigação, o advogado que não faz isso nos Estados Unidos é punido. Tá? Ele tem, quando tem uma questão, uma jurisprudência adicional, ele tem que alertar o juiz. Olha, tem uma polêmica com relação a esse precedente. Isso aqui não é assim, não é certo. Tá? Inclusive, eu alerto, olha que legal, esse aqui é um entendimento recente, agora, do dia 21 de junho, tá? Do STJ, no qual eles reconhecem a necessidade de aplicação desse instituto ao direito brasileiro. Tá? Tanto do dever de candura perante a corte, quanto a necessidade de aplicação, de exibição do precedente vinculante que seja diverso. Tá? Eu espero que hoje eu possa estar contribuindo realmente com a formação de vocês, porque isso, gente, se a gente começar, tá, a aplicar e mostrar, tá, olha, eu acho que assim é muito legal e a gente traz, tá, a gente incentiva muito a lealdade no processo. Tá? Eu espero que e verem, sinceramente, eu sugiro expressamente, não estou sendo nem humilde, pô, TRT9, comece a fazer isso aqui também. Olha, para facilitar, tem que facilitar a vida do assessor, o cara que pega o processo para relatar, tem que facilitar a vida do juiz.
Tem convergência. Eu tenho feito isso nas sustentações orais, nos tribunais que eu vou. Olha, tem precedente contrário lá, lá, lá. Os juízes adoram. Ô, doutor, traz para mim. Por quê? Porque qual que é o problema do juiz? O juiz acha que está todo mundo sempre querendo enganá-lo. Não é verdade? E o assessor também fica com essa doença do... Não, aí quando o advogado chega para o juiz fala, excelência, nós estamos discutindo isso. Tem precedente em sentido contrário aqui, ali, ali. O que interessa para mim é esse aqui, por causa disso, disso, daquilo. Pô, aí você está argumentando, você está fazendo. Isso é muito legal de fazer. Tá? E outra coisa, a gente não entende nada, né, deles. Eu vou falar um pouquinho, né, como é que nós estamos de tempo aqui? Eu vou falar um pouquinho do caso Roe versus Wade. Tem mais um tempinho aqui. Tá? Que foi recentemente derrubado lá nos Estados Unidos. Tá? Eu gostaria de fazer... Gente, esse caso é muito interessante e ele tem uma questão trabalhista muito interessante. Tá? Fiz um estudo. Tá? Bom, em primeiro lugar, esse caso ele vem de uma demanda de uma litigância estratégica de duas advogadas, duas professoras, né, a doutora Sarah Weddington e a doutora Linda Coffey. Elas estavam, nos anos 60, procurando um caso que elas pudessem explorar a questão do aborto, da liberdade de aborto. Apareceram diversos casos, teve um, inclusive, que era super bom, mas lá pelas tantas a mãe abortou espontaneamente, elas falaram, não, esse caso não serve. Tá. Aí eles acharam esse caso aqui da dona Norma McCorvey. Tá. Veja, a decisão do Suprema Corte é de 73. Na verdade, a gravidez dela é de 69. Isso foi levado à justiça em 70. Ela engravidou em 69, foi levado à justiça do Texas em 1970. Né? E isso deu tanta coisa que ela pegou e adotou o pseudônimo de Jane Roe. Né? O Jane Roe, né, para quem não sabe, lá nos Estados Unidos, é que nem o John Doe, né, quando eles não sabem o nome, é o nosso anônimo. Tá? Então, a Jane Roe é anônima. Tá? Ela, olha, eu sou dona anônima, porque, né, o McCorvey dela ficou bem prejudicado com isso. Quem era a Jane Roe? Tá? Ela tinha 21 anos, uma menina, né, extremamente jovem, uma pessoa de baixa renda, pobre, nos Estados Unidos. Tá? Ela já tinha 2 filhos, essa era a 3ª gestação dela, imagina o desespero, era indesejada. Tá? Ela residia no Texas. Texas, para quem, né, não sabe, sul dos Estados Unidos, tudo que a gente vê de preconceito, Ku Klux Klan, etc., Texas, assim, a gente adora o Texas por causa dos filmes de faroeste, né, os nossos heróis, né, a gente imagina, e a maioria também deles, né, esses caras que a gente vê aqui, não viveu no Texas, tá? Enfim, mas a gente tem aqui no Brasil essa coisa com o Texas, né, com cowboy, com tal. Só que é assim, é um pessoal extremamente, vamos dizer assim, conservador, para não dizer preconceituoso, dos Estados Unidos. Tá? E ela queria tirar o filho. O que ela fez? Ela alegou que ela tinha sido violentada por um grupo de negros. Tá? Né, os julgadores falaram, olha, eu preciso tirar essa filha, não tenho condições de ter, porque ela é branca, né, ela era uma branca, olha, um bando de negros aí me pegou e me violentou, e por isso eu quero tirar esse filho. E ela levou esta demanda para a corte. Tá? Roe, então, Roe versus Wade, porque ela, né, a Jane Roe, que é a Norma McCorvey. E o Wade, quem era? Era o promotor de primeiro grau do caso no Texas. Tá? Bom, o caso subiu, né, nos Estados Unidos. Tá, teve uma das coisas mais legais que eu já fiz na escola judicial, na minha vida, foi um curso que a escola judicial propiciou para a gente de fazer um curso lá nos Estados Unidos, tá, sobre como... Aquele curso foi tão legal, eu aprendi tanto, muito do que eu trago hoje, inclusive eu trouxe dessa experiência, foi na gestão do desembargador Célio. Tá? Foi um negócio muito legal, uma oportunidade. Né? Até, acho que o grande link foi o irmão da Renata, o Dr. Rômulo, tá? que conseguiu lá o convênio com a Pace University. Enfim, e ali a gente aprendeu. Né? Lá, a segunda instância, eles têm por um sistema, né,
eles têm diversos, é mais ou menos que nem os nossos TRFs aqui, tem regiões. Tá? Então, isso foi para a região lá de segunda instância da Corte do Texas e acabou indo parar no Supremo Tribunal Federal. Quando chegou no Supremo, tá, o Justice, né, porque... desembargador, ministro... Pô, pera, o que eu fiz? Não, eu estou indo para frente. Espera, deixa eu voltar. Tá. O ministro Justice, né? Então, lá o ministro é chamado de Justice. Né? Só uma curiosidade, somente os ministros do Supremo e os desembargadores do Estado de Nova York são chamados de Justices. Por quê? Teve uma greve deles nos anos 40 ou 50 por salário, tá? E aí eles trocaram o reajuste salarial pelo direito de usarem o título de Justices. Foi enrolado. Não, e quando eu voltei de lá, eu falei, velho, seguinte, quer falar comigo, Cassião, Justice Cassião. Mas daí não tem reajuste, daí não tem reajuste. Por isso que eu tô desse jeito, cara. Por isso que eu não fiquei rico, pô. Daí. Ah. Mas o Justice Harry Blackmun, que ficou como relator, veja, ele disse o seguinte, em primeiro lugar, como é que esse caso seria decidido aqui no Brasil? Chegou em 73, ela engravidou em 69. Meu, é óbvio que ela não estava mais grávida, né? Por mais que possa ter um parto tardio, ela não estava mais grávida. Provavelmente, como é que nós decidiríamos? Perder o objeto. Isso também em inglês é moot. Né? Quando você fala que é moot, significa que perdeu o objeto. Ele falou, não, olha, é o seguinte, realmente ela não está mais grávida, mas eu vou superar o moot e vou conhecer. Primeiro problema, primeira questão muito importante desse caso, então eles passaram por cima da lei para conhecer. Por quê? Porque a lei diz que os litígios têm que ser atuais e presentes. E esse não era mais um litígio atual. Não era um litígio presente. Ela já tinha tido e já tinha, inclusive, dado para adoção a menina, né, que era filha dela. No mérito, o que foi decidido nesse caso? O problema era o seguinte, tinha uma lei no Texas que proibia o aborto. Então, em primeiro lugar, o que foi decidido? Que as leis, né, não poderiam fazer isso, porque, ao fazer, tá, elas só autorizavam o aborto para salvar a vida da mãe. Né? Nem o aborto por estupro, que nós aqui no Brasil já temos né, autorizado há muitos anos, tá? Nem o aborto por estupro era permitido. Tá? E aí, o que eles falaram? Olha, na verdade, essas leis são inconstitucionais porque elas violam a cláusula do devido processo. Quando eu li isso, mas como assim? Né, o due process. Mas como, né, como é que isso viola o devido processo? Né? É que eles fazem uma interpretação do devido processo que está lá na Bill of Rights, tá? Que diz eu fiz questão de transcrever, as traduções aqui são livres, ok? Não são oficiais. Nenhum Estado poderá fazer ou executar leis restringindo os privilégios ou imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos, nem poderá privar qualquer pessoa de sua vida, liberdade ou bem sem o devido processo legal. Uau! Percebam que isso é extremamente aberto. Eles pegaram e encaixaram isso para o seguinte, o Estado, quando viola essa Carta de Direitos, restringindo a possibilidade de uma pessoa abortar por livre, ela está violando o devido processo. Tá? E o outro fundamento foi o seguinte, além disso, tem o direito constitucional à privacidade, que está sendo desrespeitado. Né? A pessoa, a mulher, é que opta, né, por fazer isso. Agora é o seguinte, tem um limite, 24 semanas, 6 meses. Né? Depois de 6 meses, não admitimos. Tá? Isso foi a decisão, basicamente, percebam, então aqui eu quero chamar a atenção do quê? Né? Vamos procurar aqui, nessa decisão, o que é que fez coisa julgada. Né? Quais foram os fatos operativos e o que é que fez coisa julgada aqui nessa decisão? O que fez coisa julgada foi, né, os Estados estarem impossibilitados de legislar sobre aborto, tá? Porque isso violaria o devido processo, e que há necessidade, o direito constitucional à privacidade se sobrepõe aos demais. Bom, esse Justice Potter Stewart, então, ele fez
voto convergente. Falou, olha, eu concordo, ainda quero... Né? Eles já tinham... Eles pararam com essa história de decisão seriada, né? Que é aquelas nossas decisões que cada juiz coloca o seu voto. Quando nós fazemos... Gente, para o direito chegar num acórdão, né, que um relator diz e todo mundo, olha, eu também penso quando ele... Porque é lógico, quando a desembargadora era relatora num processo, a desembargadora Ana era relatora, e eu assinava esse processo junto ou como revisor ou como terceiro, isso exprimia o quê? Não somente o entendimento dela, era o meu também, apesar de não ter sido eu que redigi o voto, não ter sido o meu gabinete que preparou aquele voto, mas eu aderi àquele entendimento. Gente, isso é uma evolução no direito enorme. Você veja, o Supremo Tribunal Federal tem diversas causas que ninguém sabe que o Supremo decidiu, exatamente por causa das decisões seriadas. Tá? Principalmente em matéria tributária. Tem umas dúvidas insuperáveis, porque cada ministro junta um voto. Como é que ele quis, o que ele quis dizer? Por exemplo, nós com terceirização, eu me lembro bem, eu tomei reclamação, tá? Porque eu adotava, com relação à responsabilidade do município, do ente público, eu adotava o entendimento que estava no voto do Peluso. E aí, eu, juiz lá em Castro, começo a decidir dizendo o seguinte, olha, não teve fiscalização pela administração. Daí a pouco, pimba, uma reclamação da Carmen Lúcia. Pimba, uma reclamação do Gilmar Mendes contra mim. Eu falei, putz, né, uma decisão... E eles caçam, né? Eles tiram a sua decisão no mundo jurídico. Né? Um negócio maluco. E isso foi quando? Logo depois de 2004, quando veio o vinculante para o Brasil. Enfim, gente, eu assisti tudo isso, estou tentando dividir com vocês para, né, passar, inclusive, algumas incertezas que eu já vivo ainda na minha vida hoje. Né? Ainda que eu não tenha mais caneta para decidir, mas para agregar, puxa, isso é muito importante. E ele diz o seguinte, que o Justice Process Stewart reforçou a questão do devido processo. Ele deve ser interpretado de maneira substantiva, ou seja, a partir do processo, né, de forma a proteger liberdades e privilégios não previstos expressamente na Carta de Direitos. Mas teve dois votos divergentes, tá? Dos Justices Byron White e William Rehnquist. Eles dizem o seguinte, que não tem fundamentos aqui para decidir desse jeito. Vocês estão indo longe demais aí nessa interpretação da Constituição. Né? A Constituição não tem essa proteção que vocês querem dar para ela. Essa causa não deveria estar nem no Supremo. Outra coisa, nós temos o caso Lochner e New York. E aqui, trabalhistas. Tá? Esse eu chamo a atenção. Esse caso, para nós, é extremamente importante. Principalmente para quem diz que não tem lei nos Estados Unidos. Tá? Esse caso é um caso de 1905, tá? Extremamente importante. Nós já vamos, né, dissecá-la um pouquinho mais. Bom, essa decisão Roe versus Wade, ela foi abrindo, tá, esse entendimento do devido processo. Tá? Veja, então, essa parte dispositiva do devido processo do direito à privacidade, ela provocou decisões que serviram de fundamento para decisões do Supremo, para direito de uso de contraceptivos, para leis contra sodomia. Né? Sodomia aqui, na verdade, está querendo dizer, o pessoal interpreta muito mal, né? Está querendo dizer, normalmente, homossexualidade masculina. Né? No Texas tinha uma lei. Escuta, se você for homossexual, vai em cana. Tá? Enfim, e nós sabemos que tem muitos lugares, né, que tem ainda esse tipo de legislação. Ou até a nossa... Veja, isso é uma coisa difícil, né? Na nossa cabeça, essa coisa negro, sexo, tudo que envolve mulher, tudo que envolve gênero, sabe? Tudo que, na verdade, é tratado muitas vezes com muito preconceito. E a questão até do próprio casamento homoafetivo. Todo mundo fez o quê? Usando como precedente o caso Roe versus Wade. Esse caso Lochner versus New York, para nós, no direito do trabalho, é um caso extremamente interessante. Inclusive, o Gus, professor, escreveu um livrinho, né, que foi publicado pelo Gunther. Eu ia até trazer, até ele deixou um para ti, Luciano, tá comigo lá, com dedicatória. Tá? Muito interessante, é onde ele explica esse caso. Eu li, tá? Mas assim, é muito legal, é um caso trabalhista. Tá? Em 1905... O que aconteceu aqui? Né? Esse Lochner era um padeiro. Ele era dono de uma padaria. Né? E essa padaria era em Nova York. E o Estado de Nova York baixou uma lei dizendo padeiro não pode trabalhar mais do que 10 horas diárias.
não só para a proteção dos direitos de saúde do trabalhador, mas como também dos consumidores de pão. Porque depois de 10 horas, e 60 horas semanais, tem mais. Então, eles asseguraram o limite de 10 horas diárias e de trabalho em 6 dias por semana. Tá? O Lochner vai e entra com uma ação, isso vai parar no Supremo Tribunal Federal, lá em 1900 e pouco, 1900 e bolinha mesmo, né? E isso chegou no Supremo Tribunal Federal em 1905, tá? E o Supremo Tribunal Federal foi lá e declarou inconstitucional a lei de Nova York. Por quê? Porque dizia o seguinte, aqui é liberdade de contratação, vocês têm autonomia privada, meu amigo. Você tem liberdade. Contratou, se o padeiro topa trabalhar mais de 10 horas por dia... Tá. Bom, essa lei, vocês desculpem, eu vou falar aqui, tá? É reconhecida como uma das maiores cagadas da Suprema Corte norte-americana. Tá? Essa lei, essa decisão. Tá? Por isso, tá, é que o ministro fez menção, olha, escuta, lembra do caso Lochner e York, isso foi em 73, que nós decidimos que dávamos total autonomia para a vontade das pessoas, que nós reconhecíamos a autonomia, que isso é parte do direito de privacidade. Olha o que nós fizemos no caso Lochner versus New York. Tá? Inclusive, para vocês terem uma ideia, tá? Hoje nós temos alguns termos que são criados. Por exemplo, se você falasse para alguém 20 anos atrás em uberizar, por exemplo, ninguém ia saber o que é isso. Né? Mas, nos Estados Unidos, nas faculdades de direitos, tá, eles têm esse verbo está lá, está no dicionário deles. Tá? Lochnerize. Tá? É alguma coisa que eu traduzi livremente como lochnerizar. Tá? Significa o seguinte, você fazer uma interpretação muito errada, no qual você passa por cima da lei e faz um julgamento político para prevalecer a sua vontade. Tá? Então, quando uma corte faz um julgamento e decide desse modo, o que eles dizem? Está Lochnerizing, lá nos Estados Unidos. Você está Lochnerizando. Vocês terem uma ideia de como essa decisão é reconhecida como errônea nos Estados Unidos, a ponto de interferir até na formação do idioma deles. Bom, algumas considerações do caso, só para a gente concluir aqui o raciocínio do Roe versus Wade. Tá? Em primeiro lugar, tá? Na prática, o que aconteceu? Tá? A Jane Roe teve a criança, tá? Uma menina deu para adoção. Tá? Mais adiante na vida dela, ela vai lá, aceita Jesus, se converte ao protestantismo, se arrepende amargamente e confessa duas coisas. Primeiro, que ela não foi estuprada por bando de negros, coisa nenhuma, tá? Que, na verdade, a gravidez tinha sido fruto de uma relação sexual consensual que ela teve. Segundo lugar, tá? Ela, inclusive, durante um tempo, foi patrocinada, ela recebeu dinheiro para defender a posição pró-aborto. Morreu arrependidíssima, dando testemunho. Eu fui buscar algumas outras situações. A filha dela, ela foi conhecer essa filha, foi saber que ela era o feto que gerou toda a discussão. Imagina a pessoa carregar este peso de ter sido feto que gerou a decisão do caso Roe versus Wade. Tá? Nossa, gente, então, agora o que eu quero só alertar é o seguinte. Gente, a ação não era para decidir se a dona Jane Roe podia abortar ou não. Olha o rumo que isso tomou e a distância que tomou do caso. Ninguém se importou com o que aconteceu na prática, com os efeitos disso na prática, na vida da Jane Roe, da filha dela. Enfim, usaram o caso simplesmente para legislar. Né? Enfim, foi uma situação completamente complicada. Agora, em 2022, no caso Dobbs versus Jackson, Women's Health Organization, Jackson é uma cidade nos Estados Unidos. Tá? Então, o que aconteceu nesse caso? Qual que foi a revisão feita? Esse caso aqui, o Justice Samuel Alito, né? Deve ser não sei como é que fala direito o nome dele, Samuel, né? Ele, em primeiro lugar, o voto dele vazou 2 ou 3 meses antes. Alguém do gabinete pegou a minuta do voto e publicou, fez vazar. Isso, na hora que vazou esse voto, já deu um rebu. Vocês imaginam, os conservadores,
Tá? Pô, já queriam matar. Esse cara já começou a andar super protegido, porque, imagino... Gente, assim, essa discussão de aborto nos Estados Unidos tem centenas, se não houver milhares de mortes em manifestações por causa dessa discussão. O negócio lá é complicadinho, a turma fica braba e fica braba mesmo. Né? Pronto, chegou quem manda. Deixa eu... Daqui. E veja, o que aconteceu é o seguinte. Qual foi a decisão? Na verdade, acabou prevalecendo a decisão dele. E qual foi a decisão? O que reconheceu nesse caso Roe versus Wade? Que a Constituição não faz referência a aborto. Não estamos discutindo direito constitucional. E tal direito não é implicitamente dispositivo, qualquer dispositivo constitucional. Logo, então, qual foi feito? Essa lei autorizou o aborto? Não. O que essa lei, o que o voto autorizou, o que o julgamento autorizou foi que os estados façam leis que restringam, que regulamentem a questão do aborto. Tá. Foi esta a decisão. Lógico, eu estou falando de algum capítulo. Bom, por que eu fiz todo esse estudo? Pô, Cassiano, que legal. E o que isso me ajuda na minha vida com relação ao direito, na elaboração dos meus votos? Gente, eu quero só lembrar para vocês o seguinte. Eles têm uma dificuldade muito grande de estabelecer qual é a parte dispositiva. E, às vezes, essa parte dispositiva da decisão, veja, nesse caso Roe versus Wade, ela foi usada de modo político, aonde o judiciário exerceu a sua função, uma função legislativa. Uma vez, eu estava falando para empresários, tá? Fui participar de uma reunião de empresários, e aí, claro, um lá pelas tantas começou a me descer, quando soube que eu era juiz do trabalho, o cara começou a descer, né, a rir em mim e tal, né, enfim, e falou, porque é no direito mesmo. E aí ele pegou, ele tinha na pasta uma Constituição americana, olha, isso aqui é que é lei, tem 17 artigos somente, porque não sei o quê. Falei, olha, né, no Brasil, a nossa Constituição tem 200... Eu falei, olha, senhor, desculpa, eu não sei aonde o senhor estudou, né, porque aí você... Né, eu também peguei a mão e dei no cara, né, pô, que é isso? Eu não sei onde o senhor estudou, onde lhe contaram isso, mas o senhor tem que entender uma coisa, tá? Cada decisão do Supremo Tribunal Federal lá tem força de norma constitucional. E isso não é sequer, tá, organizado num dispositivo só como nós temos na nossa Constituição. Ou seja, a Constituição norte-americana não tem 17 artigos e 14 ou 15 emendas, não. Não. Ela tem milhares de dispositivos, muito mais do que os nossos 200 e poucos da nossa Constituição. O direito constitucional deles é complicadíssimo. Se você tem numa causa, tá, no tribunal, alguém levanta uma questão constitucional, o juiz para, eles chamam um especialista em direito constitucional e aquele especialista opina se ali há direito constitucional ou não. Então não é essa história que o Supremo também escolhe as causas, como, eu vou pegar essa aqui e vou julgar. Não, isso tem todo um fruto, tem todo um trabalho para chegar lá. Então, por isso que eu digo, se a gente traz o direito precedental, vamos entender como funciona lá, para a gente entender também como é que nós vamos fazer funcionar aqui. Tá? Vejam, vamos pensar em o que fez coisa julgada na decisão Roe versus Wade. Problema de gravidez indesejada, tá? Resultante de violência, tá? E essa violência é praticada por um grupo, e esse grupo de homens negros. Tá? E o que nós estamos falando aqui? De proteção do direito de escolha da mãe, né? Mas, veja, esse direito de escolha fica limitado até 24 semanas. Por que isso? Né? Por que o limite de 6 meses? Tá? Que depois caiu. Tá? Numa outra decisão do Supremo, caiu. Restrição da atividade legislativa, o Estado não pode legislar sobre isso, né? Preservação do direito à intimidade, né? Submissão de direito, tá, de abortar o devido processo legal. Uau! Gente, percebam que tudo isso está sendo discutido. E agora, quando o Supremo passa e faz um overruling, faz uma superação, tá? Ela passa por cima de tudo isso e fala, olha, é o seguinte, aborto não é constitucional e os estados podem legislar sobre isso. Realmente é decisão revolucionária. Bom, quais são as distinções? Quando a gente traz o comum law, algumas distinções. Primeira, a maneira de formação das normas e de modificá-las. Né? No Brasil, como é que a gente faz lei? Faz norma, a gente
faz projeto de lei, envia ao Congresso Nacional, o Congresso aprova e isso vira lei, né? Outra coisa, o conteúdo ele pode ser mais ou pode ser menos amplo, né? A gente sabe que a lei ela é geral, a gente sabe que algumas leis são feitas por encomenda, mas normalmente ela não deveria ser feita para um caso, né? Ela tem que ter o alcance geral. Já a jurisprudência não. A jurisprudência ela tem um caso que ela foi feita para um caso e que depois acaba se espraiando para os demais. E outra coisa, o grau de vinculação das normas e a sua localização de fontes jurídicas no direito. Eu sempre tive essa distinção. Olha, fonte formal no Brasil, lei, né? Fonte material, os fatos que deram origem, e entre eles a jurisprudência. Quantas vezes, né, a Corte já vinha decidindo daquele modo, por exemplo, indenização por dano moral. A indenização por dano moral veio ser incluída no nosso ordenamento com a Constituição de 88. Então não tinha nenhuma lei que falasse sobre dano extrapatrimonial. Mas eu tenho acórdãos de 86, 87, nos quais alguns juízes, me lembro o professor Antônio Chaves, tinha uma decisão memorável do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual ele reconhecia o direito à indenização extrapatrimonial. Então percebam que o direito ele acaba funcionando como o quê? Como uma fonte, a jurisprudência como uma fonte de inspiração, mas não como fonte material. E lá nos Estados Unidos, não, é fonte material de direito, né? Veja, no common law, né, na doutrina dos precedentes, os fatos e as circunstâncias dos casos resolvidos pelos tribunais, os fatos operativos, o que o CPC de 2015 chama de fatores determinantes, tem muita força. As normas criadas, né, não devem ser muito abstratas e gerais, né? Elas podem ser universalizáveis, mas elas são feitas para resolver um caso. Será? Resolveu o caso da Jane Roe? Não, não resolveu. Tá? Resolveu um monte de... Percebam que a jurisprudência lá também, aquilo não é nenhum mar de rosas. Tá? O modo como as coisas funcionam, tá? Tem uma outra situação. Segundo lugar, reconhece as regras criadas, raciones decidendi, portanto, um caráter vinculante. Sim, ali nós tratamos com jurisprudência obrigatória. No civil law, a criação das normas jurídicas, né, não leva em conta os casos resolvidos. Podem até levar como fontes materiais, mas o que leva, né, o que eles procuram, o legislador, quando faz a lei, ele já faz de modo que não atinja só aquele caso que possivelmente deu início, né? As normas da doutrina de jurisprudência tendem a se construir de maneira mais abstrata do que ocorre com os precedentes, né? Então, elas são feitas para serem arbitradas. E outra coisa, não são vinculantes, o grau de vinculação normalmente é mínimo. São grandes diferenças entre o civil law e o common law, né? E nós temos aqui no Brasil, né, o nosso sistema de precedentes jabuticaba. Veja, em primeiro lugar, aqui também isso é uma brincadeira, porque a gente sabe que jabuticaba não tem só no Brasil. Na Colômbia, na Venezuela tem jabuticaba, tá? Tem diversos países da América do Sul que tem. Mas a gente normalmente, quando fala, né, ou tupiniquim ou jabuticaba, você está falando o quê? Isso aqui é brasileiro. Também não tem índio tupiniquim só no Brasil. Mas, enfim, tá? Nós temos essa coisa e estamos construindo um sistema de precedentes próprios que está em plena elaboração. Nós não temos um sistema pronto ainda. A gente não sabe os efeitos. Para mim ficou muito claro, eu me lembro quando eu fiz o IAC 1088, nossa, como nós construímos ali, né? Que arquitetura que foi feita, que honra poder participar daquilo, da construção do direito daquele modo. Veja, nós temos um formato de texto canônico oficial, que, né, nós temos um monte de súmulas e OJs, tá? E também temos uma questão de grau, né? Alguns precedentes podem chegar a alcançar no nível de formalização o equivalente ao das súmulas, né? Tem outros que são teses. Segundo, como ele é um sistema criado pelo legislador, porque está muito essa discussão, até onde o Supremo pode ir, porque juiz não é eleito pelo povo. Juiz normalmente entra por concurso, ou no caso do Supremo, por indicação. E será que esse cara tem legitimidade para, num sistema democrático, de Estado democrático de direito, para dizer como é a norma, como ela se pronuncia? Em terceiro lugar, né, os enunciados das súmulas, tá, quando eles oferecem dúvida, né, cabe
inclusive, discussão, tá, sobre a constitucionalidade do enunciado. Tá? Nós temos visto isso, principalmente nas ações de descumprimento do preceito fundamental. Então, gente, quando nós fazemos essa integração ao nosso direito, do direito precedental ao sistema brasileiro, né, nós devemos em consideração 2 pontos. Em primeiro lugar, tá, a Lei 13.015, que é a lei trabalhista dos precedentes, tá, que tem normas muito importantes, muito interessantes, que são, às vezes, colocadas de lado e que não foram revogadas pela reforma trabalhista, vou falar já. E nós temos o CPC, né, a Lei 13.105. Sim, essas 2 disposições legais ampliaram muito no nosso direito o conceito de lei. Tá? Elas colocaram os precedentes como lei. Tá? Como é que nós estamos de tempo aqui? Opa. 11h30, já tem que ir indo para lá. Vejam, quando veio a Lei 13.015, nós discutimos um pouco, mas logo na sequência ela foi atropelada pelo CPC de 2015. Né? A Lei 13.015 ela é de 2014. Logo em seguida entra em vigor o CPC, é publicado o CPC. Quando veio o CPC, deu uma perplexidade geral. Todo mundo ficou... Eu estava na escola judicial nessa época, eu acho que era vice-presidente da escola, vice-diretor da escola, organizei um monte de eventos para a gente discutir, né? A gente já vinha estudando, né, o CPC. Quando o CPC saiu, nós já tínhamos opinião formada sobre uma série de institutos que nós íamos nos preparando. Mas, mesmo assim, ficou todo mundo perplexo. E, principalmente, não somente como nós interpretaríamos, como as cortes superiores que fazem a nomofilaquia, que é a interpretação autêntica e verdadeira do direito, o receberiam. E aí falamos sobre, pensando, como é que o TST? O TST, graças a Deus, adotou uma medida de legalidade, no mínimo duvidosa, que são as instituições normativas. Instituição normativa, gente, é uma medida de direito administrativo. Aquilo ela serve para que o auditor fiscal da Receita Federal tenha que seguir uma ordem da Receita. Tá? Ela não serve para mais nada além disso. Mas o TST, olha, lógico, eles sabiam. Nós estamos em 2015. Esses processos vão chegar aqui em recurso de revista lá por 2020, 2022, como está acontecendo agora mesmo. Alguns do TST, alguns do Supremo Tribunal Federal, algumas disposições. Então, o que eles fizeram? Eles baixaram a instituição normativa, a Instituição 39. Essa Instituição 39, eu identifico nela 3 grandes eixos. O primeiro, que é o da aplicação subsidiária, né, dizer, olha, o processo de trabalho não está revogado. Né? O CPC ele vem como aumento, né, quando não está regulado e é compatível, e vem como complemento naquilo em que precisa de algum esclarecimento, no direito precedental, por exemplo. Segundo, tá, acabou o iure noviticuria porque o juiz tem que perguntar tudo para fazer antes das partes. Não, espera aí. Esse princípio está mantido. O juiz, dá-me factum, dabit ius, ainda continua sendo um princípio. Mas, tá, veja bem, hoje tem algumas restrições. E o terceiro lugar, a jurisprudência e a ratio decidendi. Escuta, nós adotamos em peso, em coro aqui, a teoria do stare decisis vertical. Tá? Então, ficou todo mundo mais tranquilo, os juízes ficaram mais tranquilos para fazer a interpretação. Né? Veja, aí o 896 da CLT, que foi alterado pela Lei 13.015, agora na reforma trabalhista, na parte de uniformização por iuge, incidente de uniformização de jurisprudência, foi todo revogado. Isso está revogado, acabou. Isso caiu. Mas não revogaram o 896B, que diz o seguinte: aplicam-se ao recurso de revista no que couber as normas, e aqui se referindo ao quê? Veja, a lei é de 2014. Qual era o CPC vigente na época? De 73. Se aplicam, né, nos julgamentos do recurso extraordinário e especiais repetitivos. Bom, então é o seguinte. Claro que se ela se referia ao CPC de 73, ela está se referindo ao CPC também de 2015. Então, está aqui a autorização para que nós, inclusive tenhamos, tá, no 896B, inclusive o efeito vinculante das nossas decisões, como ocorre no processo civil. Como tem sido interpretado
com as decisões do STJ, do Supremo Tribunal Federal. Está aqui, esse aqui é o nosso pulo do gato. Tá? E aqui também tá o problema do IRR, né, do incidente de recursos de revistas repetitivos, tá, que também não foi revogado pela reforma trabalhista. Então, hoje, estou entendendo o seguinte, o que é decidido desse modo, para nós é vinculante. Tá? Porque tem a disposição nesse sentido. Tá? Foi o que trouxe e fez nascer o IRR. Tá? O CPC tem esses dois dispositivos aqui, o 926 e o 927. Né? Veja aqui, eu falei dos autoprecedentes, dos autoprecedentes. Né? Está aqui, a orientação plenária do órgão especial aos que estiverem os juízes têm que observar. Tá? É obrigatório, é vinculante? Puxa, mas não sei, mas obrigatório é. Não pode, tá, juiz ficar contrariando decisão do plenário ou do órgão encarregado de fazer a uniformização de jurisprudência. Essa é a diferença. A gente sabe que, quando eu dou aula de processo, mas assim, não teve uma aula de curso de pós-graduação. Eu pergunto para eles, qual que é a diferença entre súmula e OJ? Ninguém sabe. O advogado, de um modo geral, não sabe. Quem sabe? Nós sabemos por quê? Que a gente sabe. Escuta, súmula vem do pleno, OJ vem da SE. Né? Para nós também, nós sabemos, súmula vem do pleno do TST, OJ vem da SBDI, né? Ou da SDC. Né? Então, nós sabemos isso porque a gente trabalha com isso direto. Mas os advogados não sabem. E veja, o que manda mais? Súmula ou OJ? Nenhuma, nem outra. As duas têm a finalidade de uniformizar a jurisprudência, mas de um modo diferente. Tá? Veja, quando o CPC fala que tem que uniformizar a jurisprudência e manter estável, íntegra e coerente, né? Estabilidade diz respeito ao quê? Ao controle, ao tribunal saber, né, que aquela é uma matéria que já foi decidida. Em segundo lugar, tem que ser íntegra, não dá para ficar mudando toda hora. Em terceiro lugar, tem que ser coerente, tem que ser explicada, tem que mostrar o precedente, tem que ver para dizer que aquilo é uma decisão que veio da justiça. Portanto, eu comparo as decisões vinculantes, aos binding precedents, a um trilho de trem. O trem só pode andar, o juiz só pode andar no trilho. Ele não pode sair nem um pouco à esquerda, ele não pode ir para acostamento. Se fizer isso, descarrila. Tá? Então, né, a eficácia, né, eu comparo exatamente isso. E o modo como é corrigido, enfim. Aqui eu quero chamar a atenção é isso. É esse termo obrigatório. Em primeiro lugar, gente, vamos entender o seguinte. Toda decisão é vinculante, pelo menos para uma pessoa, para o juiz ou a qual. Não pode, né, então a segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região disse que não tem vínculo de emprego, chegar o juiz lá embaixo, de primeiro lugar, falou, não, mas eu acho que tem sim aqui, eu vou mandar fazer a conta e vou mandar executar isso. Pode fazer isso? Não. É vinculante para ele? É vinculante. Então, vamos, em primeiro lugar, acabar com esse preconceito de decisão vinculante, porque toda decisão judicial é vinculante. Do primeiro grau, transitou em julgado, está lá o juiz Cássio, saiu, entrou a juíza Ana Carolina, aí a juíza Ana chega lá e fala, não concordo com o juiz Cássio, não vou executar isso aqui. Pode fazer isso? Não, ela é vinculante para quem continua na vara. Então, vinculante é um conceito muito relativo. Em segundo lugar, a noção de precedente está ligada à autoridade das Cortes Supremas. É a tal da nomofilaquia que o Piero Calamandrei falava. Nomofilaquia significa a interpretação autêntica, única e verdadeira do direito. Quem pode fazer isso? Exatamente, isso é tarefa própria das Cortes Superiores. Em segundo lugar, os artigos 489 e 927 do Código de Processo só usam o termo vinculante quando mencionam os enunciados de súmula vinculante. Quer dizer, vinculante, em sentido estrito, são só as súmulas do Supremo Tribunal Federal. Porém, o restante da jurisprudência é obrigatório. Obrigatório significa que não dá para ser contrariado. Para concluir, eu quero só fazer... Tá? Eu teria muito mais para falar para vocês aqui. Tá? Aqui, só, por exemplo, um exemplo prático aqui. Né? Isso aqui, hoje a gente tem... Como é que é feito esse controle? Né? Você vai lá no site do TST, vai lá no jurisprudência, aí vem aqui, tabela de incidente de recursos repetitivos, né? Aí vai lá no
linka, aí vai abrir isso aqui, ó. Veja, e aqui vão estar mostradas as tabelas, tá? Todos os casos em que já houve solução de recurso repetitivo. Esse aqui não dá para ler, mas qual que é esse? Problema do sábado, do bancário. Tá? O que ficou decidido lá? Vejam, é uma tese jurídica, não é mais uma súmula. Tá? A decisão do IRR não tem mais uma súmula. Diz lá o seguinte, ó, o número de dias de repouso semanal remunerado não pode ser ampliado por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Questão de contar ou não o sábado para o divisor. Segundo, o divisor corresponde ao número de horas pelo salário mensal. Para o bancário, é 180 e 220. Acabou. Acabou aquela discussão que nós vimos, né? Os mais novos não viram, mas eu vi isso minha carreira inteira. A inclusão de sábado como dia de repouso remunerado do caso bancário não altera o divisor. O número de semanas é 4,28. Olha a forma, olha a explicitação. Olha o conteúdo legal, realmente, de uma tese jurídica. Tá? Olha como nós estamos recebendo. Não sei se vocês tinham parado para pensar, mas veja, e isto é obrigatório. Não dá para o juiz da vara de não sei aonde chegar e falar, olha, tá, eu vou fazer aqui diferente, eu não penso, eu vou decidir conforme, não concordo com a decisão do Supremo. Eu mesmo, quando eu era de primeiro grau, eu sempre condenei as partes em honorários de sucumbência, inclusive por sucumbência recíproca. Tá? Isso foi, eu sabia que tinha a súmula do Supremo, do TST, tá? Era decisão minha, acho que o doutor Fabrício lembra, em Maringá, eu decidi assim, como juiz, presidente da segunda Junta de Conciliação e Julgamento de Maringá. Hoje não dá mais para fazer isso. Por quê? Porque a jurisprudência, se a matéria está regulada por cima, ela é obrigatória. Não, eu comparo as decisões persuasivas, né, portanto, a estrada é de terra, ó, você tem um caminho, mas você pode evitar, você pode fazer outro caminho e tal. Para concluir mesmo aqui, tá, só lembrando que não dá para reformar essas decisões que não seguem a jurisprudência, não dá para reformar por reclamação. Já tem jurisprudência firme, obrigatória, tanto do STJ como do TST, né, dizendo que, aqui essa do caso do STJ e do TST, que não admitem a reclamação para você corrigir uma decisão que contrarie jurisprudência obrigatória. Tá? Tem que ir mesmo mediante recurso, tem que seguir o caminho todo. Enfim, deixa eu só falar aqui de um caso. Eu gosto de dizer o seguinte, o juiz de primeiro grau, quando ele prolata uma decisão, ele abre uma picada. Né? Depois, né, aí, tá, quando essa decisão ela vira lá um caminho, uma estrada de terra. Quando passa, né, aqui então que a gente faz isso até o tribunal, né? Quando vai lá para o TST, bom, aí já vira, né, uma rodovia segura, firme, bem apontada, com acostamento, sinalizada e tal, a gente sabe onde está passando. E quando vira vinculante, aí é trilho, meu amigo. Não faça, não saia dela, que tu vai descarrilar, não vai ter jeito, né? Veja, o que é importante para nós, a grande discussão, tá, é exatamente a identificação da ratio decidendi, a distinção do que é o obter dictum, do que são os fundamentos na decisão, e o manejo, principalmente, tanto do distinguishing quanto do overruling. Tá? Quer dizer, então eu tenho que apontar, se tem jurisprudência, se tem um juiz, tem que fazer isso. Tá? Então, alguns exemplos práticos aqui. Tá? Em primeiro lugar, uma situação que eu vivi aqui no tribunal. A desembargadora Ana deve lembrar, tá? Nós tínhamos no tribunal uma discussão com relação à estabilidade do professor universitário. Se ele precisava de deliberação do colegiado para ser mandado embora ou não. Isso foi objeto de discussão. Nós, na segunda turma, por exemplo, entendíamos que precisava, né, desembargadora Ana? Nós entendíamos isso. Enfim, essa matéria foi levada ao pleno por um IUJ e ali foi entendido, né? Por quê? A discussão era sobre o alcance do artigo 53 da Lei de Diretrizes Básicas de Educação e a Constituição Federal. Aí o TRT, então, veio, eu participei desse julgamento, tá? Em 2015, tá? Eu estava no pleno, fiquei vencido, fui um dos votos vencidos, dizendo que nas universidades particulares a rescisão de contrato não submete à deliberação dos colegiados de ensino superior. Tá. Aí
Caiu isso, cheguei lá no gabinete, Renata e Dani, queridas, está aqui, súmula 27, entrou caso de professor universitário, não raciocina, pum, indefere pedido de reintegração. Tudo bem. E o gabinete, e não tínhamos poucos, e o gabinete descendo o cacete. Lá, Renata e Dani, uau! E toma, meu professor, e toma. Lá pelas tantas veio uma advogada falar comigo. Excelência, esse caso não é peculiaridade. Qual é, doutora? É o seguinte, tem uma norma no regimento interno da instituição que diz que o professor só pode ser dispensado por deliberação do colegiado. Opa, espera um pouquinho só. Tá, agora voltando aqui para encerrar realmente a minha fala. A discussão não era, tá, sobre o artigo 53 da Lei de Diretrizes e o artigo 206 da Constituição. Espera aí, isso não está nisso. Tá? Essa situação de estar no regimento interno, opa, a súmula não vai me vincular neste caso. O voto já estava minutado, talvez a Renata e a Dani até lembrem deste caso, foi o Edson, não foi? Foi o Edson, né? Saudade dele, o Edson é sensacional. Ele tinha feito um voto muito bacana, falou, gente, Edson, vem cá, vamos mudar isso aqui. Não, doutor, mas tem a súmula. Vamos mudar isso aqui. E faça o distinguishing. Vamos dizer, olha, você faça expressa menção à súmula, só que isso não se aplica ao caso. Gente, agora isso virou uma festa, né? Por exemplo, esse caso da terceirização. Tá? Vejam o que o Supremo Tribunal decidiu. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho por pessoas jurídicas distintas, né? Independentemente do objeto social. Está ótimo. Bom, de repente, cai uma reclamação, que nem aquela minha, para a ministra Carmen Lúcia. Tá? Num caso em que, isso é do Rio de Janeiro, tá? O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública para impedir que os hospitais e laboratórios contratassem médicos por PJ. Aí, a ministra Carmen Lúcia, né, relatora, rejeitou, falou, não tem, tá? Isso não é exatamente a situação desse caso. Estou rejeitando. Aí o ministro Alexandre de Moraes foi apresentar uma divergência. Não, tem sim. Espera aí. Resultado, tá? Qual foi a decisão? Tá? Agravo regimental, foi por agravo regimental. Tá? Isso foi tratado, então, na segunda turma, dizendo o seguinte, que o que nós devemos... Veja, o que a Carmen Lúcia tinha dito? Que eu não vislumbro, o termo é estrita aderência. Não vislumbro estrita aderência do caso em discussão à nossa decisão. O que ela está fazendo nisso? Ela está examinando a questão do alcance da ratio decidendi do acórdão e o que é, né, obter ditum ou não. Agora, o Alexandre de Moraes, não, excelência, não é assim, não. Tá? Eu entendo, né, que, em casos análogos, envolvendo questão de fundo, né, por meio da contratação de pessoa jurídica firmada por médico prestador de serviços, a primeira turma já decidiu que, sim, tem estrita aderência ao caso. Eu só quero ressaltar aqui, eu não gosto desse entendimento pessoalmente, com todo o respeito aqui, estou falando como professor, né? Lógico, um entendimento que, para mim, hoje, se eu fosse juiz, seria vinculante nas decisões. Mas ele diz uma verdade muito grande. Ele diz o seguinte, as elites extrativistas brasileiras, tá? Isso foi um voto convergente com o voto da divergência do Alexandre de Moraes, que ficou como redator, então, do Barroso. As elites extrativistas brasileiras conceberam um sistema tributário em que o patrão paga menos imposto de renda que o empregado. Esse processo levou a uma progressiva pejotização, ou seja, muitos empregados constituem pessoas jurídicas para escaparem dessa dualidade perversa e regressiva que não sustenta, do ponto de vista, nenhuma lógica. Né? Não acho que sejamos diante de uma questão de proteção dos direitos trabalhistas, propriamente, inclusive porque não estamos lidando com insuficientes que precisam ser substituídos ou representados pelo Ministério Público. Estamos lidando com médicos que, inclusive, e com muita frequência, têm diversos trabalhos e, portanto, não tem uma subordinação direta a um único empregador. Gente, tá? A pergunta que eu deixo, né, para encerrar é essa.
houve estrita aderência entre os atos do TRT, desculpa, não é TRT5, era Bahia, não é do TRT1, impugnados no agravo, né, com relação à terceirização de atividade fim. Eu tinha muito mais, eu passei por cima de muita coisa aqui, tem outras situações que eu pretendi analisar para mostrar-lhes a importância da distinção, mas eu acho que eu já consegui o objetivo, que era alertar para isso tudo, né? Queria falar um pouquinho também do IAC 1088, porque isso aqui dá para escrever um livro. Olha, eu tenho um orgulho danado na minha vida, eu tenho alguns orgulhos na minha vida. Um deles é de ser palmeirense. Tá? Enfim, eu sei que vocês não gostam, enfim, né? Eu sou de ser quem sou, de estar onde estou, tenho diversos orgulhos. Mas eu tenho um orgulho muito grande de ter participado, de ter sido praticamente um mentor do IAC 1088, ter promovido isso. Veja, eu achei... É um modo muito legal. Por quê? Porque legitima, se os juízes hoje podem dizer o direito com força obrigatória, se eu chamo a sociedade, eu chamei o OAB, abri, fiz audiência pública, se eu chamo a sociedade e a sociedade me diz o que quer, pronto, aquele problema de legitimação que dizem que eu não tinha, porque eu não entrei na carreira eleito, eu entrei por um concurso de provas e títulos, eu entrei por mérito, pronto, está superado o problema e o Poder Judiciário passa a cumprir muito mais o seu papel jurisdicional. Tá? Então, é isso. Eu realmente posso dizer para vocês que nossa, assim, muito legal estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Aramis, obrigado pelo convite. Esse foi de irmão, de brother mesmo. Tá? Obrigado. Desembargadora Ana, querida. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Os que vieram me ouvir, os colegas que vieram prestigiar, espero não tê-los cansado, espero que vocês saiam daqui pensando, falando, porra, acho que o Cassião ali trouxe alguma coisa diferente no nosso modo de pensar, de exercer a atividade jurisdicional. Quero parabenizar a todos, dizer o seguinte, que eu sou um cultor da Justiça do Trabalho, eu tenho um orgulho do cacete de ter sido juiz do trabalho. É muito legal. Tá? Eu acho que assim, ser juiz do trabalho é muito legal. Trabalhar na Justiça do Trabalho é uma função muito nobre. As pessoas, na vida delas, elas dedicam a maior parte do tempo da vida delas, tá, ao trabalho. E aí, quando alguém chega e te fala, você não serve para isso, você não serve para aquilo, pô, você está lidando com um valor tão importante, foi isso que me fez vir para... Eu quero crer para a Justiça do Trabalho, eu quero crer que talvez eu tenha condição intelectual de ter sido aprovado, teria ter sido aprovado num curso para juiz de direito, para membro do Ministério Público, sei lá, pode ser que eu tivesse isso, pode ser que não tentei também, mas a minha opção pelo direito de trabalho foi minha. E nós temos, quando eu quero parabenizar a desembargadora Ana, que inclusive está recuperando a questão da memória, é tão importante isso que vocês fazem, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo, isso tem que ser ressaltado. É isso. Mais uma vez, gente, muito obrigado de coração.